Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou falar de 3 livros de autores diferentes, mas esses autores têm algo em comum, que é o fato de eles terem ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. São os últimos ganhadores, então eu vou falar do Abdulrazak Gurnah, que foi o vencedor de 2021, da Annie Ernaux, que foi a vencedora de 2022, e do John Fosse, que foi o vencedor de 2023. Eu não vou falar dos autores, eu vou falar 2 livros. A Annie Ernaux até já falei aqui, porque tem resenha dos anos do livro dela. E são autores que eu li pouco. Eu não vou falar dos livros na ordem da leitura, eu vou falar dos livros na ordem em que eles ganharam prêmios, né? Aliás, em que os seus autores ganharam os prêmios, que é uma ordem bem bagunçada, na verdade, em relação às leituras, até porque a Annie eu já tinha lido. Então eu vou começar falando do Abdulrazak Gurnah. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar o nome dele. O Paraíso, eu recebi esse livro da Companhia das Letras. A companhia me mandou esses 2 livros recentemente, né? Parece que eles já estavam com esse livro no prelo, um pouquinho antes do anúncio do ganhador, né? Do Prêmio Nobel. Tanto que esse livro ele não vem com aquele anúnciozinho, como esse aqui tem, né? Vencedor do Nobel. E eu ouvi falar bem pouco desse livro aqui, né? O que saiu em 2021. Na verdade, o que ganhou em 2021. Ou seja, ele ganhou o prêmio durante a pandemia e eu não vi muitos leitores resenhando ele aqui no BookTube ou no Bookstagram. Então eu acho que é um livro que não teve pouca recepção, foi pouco comentado. O que me surpreendeu um pouco é um livro que teve tradução do Caetano Galindo e eu gostei muito do livro, tá? Ele é um romance que, do ponto de vista da estrutura, é bem tradicional e ele vai contar a história do Yusuf. Aqui tem grande chance de eu dizer o nome das pessoas todos errados, tá? O Abdulrazak, ele é um autor da Tanzânia. E pelo que eu entendi, ele escreveu esse livro em inglês. Ele é considerado um autor britânico porque ele se refugiou no Reino Unido. Isso tá escrito aqui na orelha, né? Nos anos 1960, devido à perseguição aos cidadãos árabes durante a Revolução de Zanzibar. E aí está dizendo aqui que ele foi professor da Universidade de Kent até a sua aposentadoria, e esse livro aqui é considerado o principal dele, e parece que esse livro teria uma continuidade, talvez. Ele é considerado por algumas pessoas um livro histórico, e a continuidade seria o Sobrevidas, que também saiu pela Companhia das Letras. Então, como eu ia dizer, ele conta a vida do Yusuf, que é um rapazinho que ele é dado para um comerciante, que esse rapazinho conhece como Tio Aziz, como serviçal, como servo, na verdade, né? Por causa de uma dívida. Então, a família, né, do Yusuf, o seu pai, principalmente, que trabalhava num hotel, ele deve para esse comerciante chamado Aziz, e então ele é dado para quitar essa dívida, em tese temporariamente. Se o pai conseguisse quitar essa dívida, ele poderia voltar para casa. Essa história se passa no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. E a gente pode dizer que ela é uma história sobre o período de colonização nessa região. Ela é uma história que se passa principalmente na África Oriental. E é uma história muito rica. Então, assim, do ponto de vista estrutural, a forma, ele é um livro muito tradicional. Ele é contado de forma linear, é uma narrativa bastante fluida, é bem um page turner mesmo, aquele livro que você vai virando páginas. Ele tem descrições muito ricas, ele tem um quê de romance histórico, mas ele também tem um quê de romance de formação, porque a gente vai acompanhando o amadurecimento do Yusuf. O livro começa, ele tem 12 anos, e a gente vai acompanhando ele até chegar no final da adolescência. E ele vai passar por muita coisa, porque ele vai mudar de cidade, então ele vai sair de uma região montanhosa para ir para uma cidade um pouco mais desenvolvida e viver na propriedade desse senhor Aziz. Não exatamente na casa desse senhor Aziz, que é um homem próspero, mas, vamos dizer assim, nas dependências da casa, para cuidar de uma venda, onde ele vai conhecer um rapaz chamado Khalil, que está ali em situação parecida com a dele, ou seja, ele está ali também dado como servo por conta de uma dívida. Durante um tempo, então, o Yusuf vai ficar ali nessa venda com o Khalil e aprendendo algumas coisas ali, né, sobre essa vida aí de comércio, até que ele comece a acompanhar o senhor Aziz nas suas
caravanas de comércio, que são super, assim, tem um quê de coração das trevas essas empreitadas, porque ele vai fazendo viagens que são muito perigosas, para lugares que são muito difíceis, vegetações, né, que são muito desafiadoras, eles estão sempre muito sujeitos ao ataque de animais, por exemplo, eles têm que acampar, fazer acampamentos, pernoitar ao ar livre, lidar com várias tribos. Então, esse livro ele é muito rico ao mostrar o caldeirão cultural da região, que envolve ali muitas religiões, pessoas de origem árabe, pessoas de origem indiana, diferentes cultos, diferentes tribos, a religião islâmica e a rivalidade dessas tribos, mas principalmente o efeito nocivo da chegada dos europeus, em especial os alemães, né? Então eles vão... vai havendo uma colonização alemã ali, eles de longe assim, citam uma certa colonização inglesa também. E os efeitos nocivos dessa colonização, o modo como as pessoas, essas tribos começam a ficar mais desconfiadas umas com as outras, como a prática de escravizar, de vender escravos vai ficando mais comum, como a violência entre esses grupos também vai se acirrando, é algo que a gente vai vendo aqui, né? E essa é uma história em que acontece muita coisa. Na vida do Yusuf vai acontecer muita coisa. Eu achei o livro muito emocionante, porque a gente vai ter histórias em que ele vai amadurecer, ele vai perder a inocência, ele vai descobrir o amor, ele vai... É muito interessante porque essa é uma história majoritariamente de homens, tá? Mulheres importantes aqui vão aparecer no fim do livro, né? O livro ele vai mudar bastante no final, quando a gente vai ter uma ênfase em certos personagens femininas. Mas ele é um livro majoritariamente de homens, a viagem desses homens com muita brutalidade. Então é um livro que tem muita violência, é um livro que tem muito choque cultural, muitas situações difíceis de doença, embate com a natureza, embate com animais, dificuldades entre culturas, né, tribos. E é interessante ver a sexualidade nesses homens que ficam convivendo muito entre homens. Então, uma coisa que é discutida aqui é a homossexualidade. Uma homossexualidade que nunca fica muito claro se ela é de ocasião, porque as pessoas estão ali sem outras opções, ou se é algo tolerado, enfim, mas que é algo que acontece num ambiente de muito preconceito, é algo muito complexo, de certo modo, porque a gente vê que os personagens, eles são muito preconceituosos, mas ainda assim, eles fazem muita piada com isso, eles praticam a homossexualidade de certo modo, existe muito investimento, muita investida de uns aos outros. O Yusuf é um rapaz muito bonito, ele vive o tempo todo sendo assediado, e a maior parte do tempo ele é assediado por homens, ele é assediado por mulheres também, mas ele é muito assediado por homens. Então isso é uma coisa interessante também, né? E eu acho que é interessante de pensar que é uma visão de um determinado lugar da África, né, a África Oriental, por uma pessoa de lá, né, por uma pessoa de dentro, e com uma visão bastante crítica desse processo de colonização, mas com uma visão que também é bastante complexa em relação à estrutura cultural ali, e toda a riqueza, todo acho que o multiculturalismo que havia ali na região, né? Como já era complicado, já era difícil, embora as pessoas convivessem, né? Fizessem comércio juntas, né? Fizessem caravana juntas, eles chamam de coluna, né? Esse processo de viajar. E tem uma coisa de antiguidade, né? No modo como acontece, né? Porque as colunas do Senhor Aziz, elas chegam nos lugares com músicos anunciando. Então, tem os tocadores de tambor, os tocadores de corno, né? Que eu imagino que seja uma espécie de flauta, tipo uma charamela, algum instrumento feito de chifre, né? Então, eles são anunciados com esses músicos, eles prestam homenagens aos chefes das tribos, eles chamam de sultões, né? Então, eles precisam dar presente, eles precisam pedir autorização para passar. Esse comércio nem sempre é feito com dinheiro, ele é feito com escambo. Então tem esse caráter também um pouco de uma certa antiguidade, né? De algo de primitivo. Eu adorei ler,
tá? E é isso. O Yasuf, ele passa por muitas coisas, ele vai passar por essa viagem dificílima, quando ele finalmente vai viajar para uma situação de comércio, que vai ter muito perigo de várias espécies, e também as suas revelações. E eu gosto muito que os personagens aqui são muito complexos, são bastante esféricos, não tem maniqueísmo aqui, né? A bondade vem de lugares também onde as pessoas são muito complicadas, né? Às vezes de pessoas que exercem o poder de uma maneira um pouco autoritária. Às vezes aquela pessoa que te ensina, que te esclarece, é também aquela que comete pequenas violências. Eu gostei muito da dinâmica aqui no livro. 5 estrelas totalmente esse livro. Eu vi que ele não caiu muito nas graças, ele não tem nota 5 em nenhum lugar, nem no Scoob, nem no Goodreads. Eu vejo que as pessoas ou acham que ele tem descrição demais, ou que o protagonista não aparece muito. Não achei problema nenhum, achei um livraço. O fato de ele ter uma narrativa tradicional não me incomodou nem um pouco. Eu fiquei totalmente sugada por ele, achei uma ótima narrativa. Recomendo muito. É daqueles livros que prende e em que a gente aprende coisa pra caramba, eu diria, tá? E aí depois, já que eu tava, né, com esses 2 livros do Nobel, eu falei, vou aproveitar para ler mais o Ernaux. A Ernaux tem sido, né, a Annie Ernaux, a autora francesa, que ganhou o Prêmio Nobel em 2022. Ela tem sido uma das autoras que eu tenho gostado de ler mais na contemporaneidade. Ela lança muito esses livrinhos super fininhos. O resenhado aqui no canal é Os Anos, que é o livro maior dela. E que é um livro um pouco diferente, porque esses livros pequenininhos, eles têm algo muito da sua experiência. Ela torna literatura, faz de literatura a partir de memórias, né? De memórias próprias. Enquanto que nos Anos ela tenta fazer o que ela chama de autossociobiografia, né? Fazer uma espécie de memória coletiva. E aqui eu achei sensacional, porque ela vai falar de um caso amoroso que ela teve com um homem, que é um estrangeiro, e ela chama de A. Ela não diz o nome dele. E ele parece que é do leste europeu. Trabalhava na França e ele era casado, e é uma descrição perfeita do apaixonamento, que é aquele período em que a gente fica louco, louco, sabe? Então assim, a pessoa só pensa na pessoa, não consegue trabalhar direito, não consegue pensar em outras pessoas, não fica operacional, não fica funcional direito. Então assim, o livro é uma piração, a descrição da piração dela, como ela ficou obcecada com esse homem, esperando ele ligar, esperando ele telefonar. E é de uma franqueza, porque ela chega a falar assim, que às vezes ela pensava mais nele do que nos filhos dela. E ela começa a ter uns delírios que eu achei sensacionais, assim, tem uma hora que ela descreve que ela vai fazer uma viagem. E aí tem uma revista no avião, e a revista tá falando de um espetáculo de teatro, alguma coisa assim. Ela vê a foto dos artistas e tem uma atriz muito bonita. E ela começa a delirar que aquela mulher linda, que ele foi ver aquele espetáculo, que ele ficou atraído por aquela atriz e ele teve um caso com ela. E que pra ela o que parecia absurdo era que ele não tivesse tido um caso com ela. Olhando retrospectivamente, acho que ela percebe que aquilo era um delírio, né? Olhando pra trás. Mas isso é uma reflexão interessante que ela faz, que é a diferença entre o tempo em que você vive a experiência e o tempo em que você escreve. Então a Ernaux, ela não só lembra as coisas, mas ela procura pensar se é possível ela resgatar algo do que ela sentia naquele momento através da escrita. Se escrevendo, ela consegue sentir algo do que ela sentiu naquele momento. Mas ela também estabelece que são sempre momentos diferentes. O momento da escrita é sempre um outro momento. E ela faz uma descrição sobre o que é estar apaixonado, que pra mim é uma das melhores descrições. Eu acho que Freud concordaria, o Bataille concordaria, né? Num determinado momento ela diz assim: perguntar se ele mereceu ou não tudo isso não faz nenhum sentido. E constatar que essa história começa a ser pra mim tão estranha quanto se tivesse acontecido na vida de outra mulher não altera em nada o fato de que, graças a ele, eu me aproximei do limite que me separa do outro, a ponto de, às vezes, imaginar que iria chegar do outro lado. E eu acho essa definição sensacional, né? Porque é isso, se apaixonar, né? Eu acho muito bonito que ela diz que ela vê como uma oportunidade, né? Graças a ele, ela teve essa oportunidade de viver essa experiência. Mas o que é se apaixonar? É ter podido se aproximar do limite que a separa do outro.
a ponto de imaginar que ela iria chegar do outro lado, né? Então se apaixonar é isso, é viver o eu do outro, de certo modo, né? É uma saída de si, assim, tão radical. E eu achei sensacional. É angustiante, assim, quando você lê e a paixão não é sua, mas eu que já passei pela paixão, eu sei, gente, que é assim mesmo, a gente fica doido. A gente fica doido. Eu não sei se você já se apaixonou, você está vendo esse vídeo, mas eu já me apaixonei. E é muito próximo da loucura, assim. A gente fica doida, assim. A gente fica desorganizada. E eu acho que a Ernaux consegue descrever muitíssimo bem essa experiência aqui. Então, em seguida não, né? Porque desses três, o primeiro que eu li foi exatamente esse, o Alès, do John Fosse. Eu já tinha lido John Fosse. Já tinha lido mais ou menos o John Fosse, não foi minha primeira experiência com ele. Ele, então, foi o ganhador do prêmio Nobel desse ano, né, de literatura. Ele que é um autor norueguês nascido em 59 e que escreveu várias outras coisas, vários outros gêneros, né. Isso aqui a gente pode chamar de uma novelinha, mas ele escreveu poesia, teatro, parece que ele é bastante conhecido pelo teatro. E eu li um romance dele chamado Melancolia, e quando eu digo li mais ou menos, é porque eu abandonei o livro, porque eu achei o livro chatérrimo. É um livro que foi publicado pela editora Tordesilhas. Quando eu vi que era um autor norueguês, eu falei, bom, eu li pouco dessa literatura, né, vamos conhecer. O nome era Melancolia, então também me interessava, porque é um tema que me interessa. E eu achei muito, muito chato, um porre mesmo. O Fosse, ele é um autor experimental, a literatura dele não é uma literatura simples, assim, ele claramente... promove certos... Eu não perdi a palavra, né? Não vou dizer que ele... né, eu já chamei de experimental, promove experimentos, enfim, mas ele faz... Ele não é convencional, assim, nem um pouco, mas o Melancolia não me pegou. Foi um livro que eu achei muito intolerável e eu acabei abandonando. E olha que eu fiz força, então não dá pra considerar aquele livro como lido. Esse, como é um livro bem menor, né? Ele é um livro que tem pouco mais de 100 páginas. Eu insisti, e esse eu acabei gostando, acho que facilita o fato de ele ser curto. O blurb dele aqui atrás é bem exagerado, né, existe muita comparação dele aqui, o Le Monde dizendo que ele é o Beckett do século XXI, dá pra entender a comparação por conta das experimentações, né. Muita gente também fala que comparou aqui o The Paris Review com o Philip Glass e o Bellatar, né. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né, uma coisa assim talvez meio lenta, o meu minimalista, né? E teve gente aqui no The Atlantic que comparou ele com o Faulkner. Então, toda essa galera que se propõe, né? Homens, referências todas masculinas, mas enfim, que se propõe a fazer algo diferente com a forma, né? E ele faz algo diferente com a forma. A história aqui, ela tem a ver com um casal que mora perto desses fiordes, né, e vive os invernos, então, super rigorosos, em que não clareia o dia, e tem um homem que realmente parece um pouco nostálgico, melancólico, não sei, e ele fica encarando a noite, e sai toda noite pra ficar encarando o mar, e a mulher dele parece um pouco incomodada com isso, e especialmente porque ele não se abre com ela, ele não fala o que ele vê lá, ela fica questionando ele e ele diz que não é nada demais. E parece que ele não tem o que dizer pra ela. Ele fica dizendo que não é nada demais, é só o jeito dele. E a gente vê que o texto tem algo de uma certa incomunicabilidade. Ela fica querendo aprender o que o inquieta e ele não é capaz de dizer. Os diálogos são bastante repetitivos, eu diria que é um texto muito esburacado, porque tem muita coisa sem resposta, e aí ele começa a ficar interessante quando a gente vê entrar em umas fantasmagorias. Então, assim, como o livro é curto, se alguém for ler, é difícil falar e não dizer exatamente o que acontece, mas assim, parece que acontecem algumas experiências relativas à memória aqui, em que imagens ficam aparecendo de pessoas da família do homem, né? A Alès é uma antepassada do homem desse casal, que eu agora não tô lembrando qual é o nome. O nome dele é Asle e o nome dela é Signe, do casal, né? A Alès, ele recebe o nome dele em homenagem a essa antepassada aí, que é uma bisavó, algo do gênero, que é a Alès. E aí, eles, nesse processo deles de um certo afastamento, incomunicabilidade, reflexão, começam a se deparar com essas
imagens que parecem memórias ou fantasmas, ou sei lá o que, de antepassados do Asley. Naquela mesma casa, naquele mesmo espaço. Então, é um texto muito interessante que não te dá muita resposta, que tem muita dúvida, que tem muita pergunta, que tem muito buraco, que tem muita fantasmagoria. E um livro que tem muita obsessão. A gente vê que existe os personagens são meio obcecados com as coisas. E eu vou confessar que eu gostei, eu gosto dessa temática. Tanto da obsessão, quanto de uma coisa meio enigmática. E aí eu acho que a experimentação aqui ficou dosada de um modo que me agradou. Então eu não achei esse livro um porre como eu achei Melancolia, não abandonei, eu gostei. Mas eu diria que é um livro para quem gosta de histórias enigmáticas, que não tem resposta, que não tem não são histórias fechadas e que envolvem aí uma experimentação com a linguagem, né? Que envolve aí tanto a dúvida quanto repetições, tá? Então essas foram as minhas impressões sobre esses 3 livros, tá? São 3 ótimos livros, são 3 livros completamente diferentes no tema e na escrita, eu diria, né? No estilo. Mas são ótimos livros, esses 3 exemplares vão ser sorteados para os apoiadores do canal agora no final do mês, né? Todo fim de mês tem sorteio para o pessoal que apoia o canal a partir de R$10. E de 6 em 6 meses tem um sorteio pro pessoal pros apoiadores todos que apoiam a partir de R$5. E então vai ter esse combo Nobel aí pra galera esse mês, né? Eu faço o sorteio sempre no final do mês pra dar tempo de a galera que vai entrando no meio do mês ou mais perto do fim do mês participar também. E me digam aí se vocês leram, o que vocês acharam, se vocês estão empolgados aí com o Fosse, né? Tá pra sair outros livros dele, tanto pela companhia quanto por outras editoras. Eu vi que tem um que é alguma coisa da brancura. Já saiu, eu acho, só não lembro qual é a editora. Me digam se vocês estão animados. E, gente, eu recomendo O Paraíso. Tô achando nada a ver esse livro tá xoxado, porque eu achei o livro ótimo, viu? Eu gostei muito e eu vou pregar a palavra do senhor Abdulrazak Gurnah, porque eu gostei, eu torci, eu sofri, eu me empolguei. Tem cena pesada? Tem cena pesada pra caramba, tá? Envolvendo hienas. E quem se deu mal não foram as hienas, tá? Então fica assim um leve spoiler. Mas, achei um livrão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau.